Melhoria de processo simplificado em 6 fases. Em qualquer organização, pode-se definir dor por situações de alto custo, baixa lucratividade, má qualidade, altos custos de garantia, atrasos nas entregas, baixa satisfação do cliente ou funcionários insatisfeitos. Todas essas dores são o que mais preocupa a administração. A melhoria de processos é uma abordagem sistemática para realinhar processos organizacionais críticos para alcançar melhorias consistentes e sustentáveis. Conteúdo deste módulo: definição de melhoria de processo. Esse curso está dividido em 3 módulos, e depois a parte 2 e a parte 3 será ministrada posteriormente. As disciplinas de um processo de melhoria. As disciplinas de um processo de melhoria podem ser aplicadas a quaisquer tipos de empreendimentos humanos, por exemplo, em unidades governamentais, serviços profissionais e assim por diante. É importante observar que um processo de melhoria raramente é bem-sucedido, a menos que haja um plano de negócios bem definido. Este plano deve ser divulgado e aceito pelos colaboradores. O plano de negócios não é apenas um monte de números que devem ser alcançados em receitas e custos para o próximo orçamento anual, mas sim, o plano de negócios deve incluir as formas e meios para atingir esses objetivos com tarefas muito específicas e etapas acionáveis, com um cronograma definitivo, com uma probabilidade de sucesso quantificada. Os processos organizacionais críticos são aqueles que são cruciais para o funcionamento de uma organização. Por exemplo, em ambiente industrial, esses processos podem incluir marketing, vendas, entrada de pedidos, recursos humanos, seleção e gerenciamento de fornecedores, desenvolvimento de novos produtos, compras, manufatura, remessa e distribuição, faturamento e cobrança. Um exemplo no ambiente universitário, os processos críticos podem incluir registro, aconselhamento, desenvolvimento de currículo, ensino, fornecimento de outras fontes de conhecimento, classificação, pesquisa, contabilidade e segurança. Em processos organizacionais críticos, as melhorias são aquelas que resultam em maior satisfação do cliente, maior moral e desempenho dos fornecedores, saltos quânticos no fechamento de lacunas competitivas, diminuição significativa nos custos da unidade de negócios, apesar do aumento dos preços das commodities, aumento significativo da lucratividade, comunicação eficaz dentro da organização e viabilidade de fornecimento de longo prazo. Realinhamento. Realinhamento significa focar, medir e redesenhar o processo crítico que está causando mais dor. Para ter sucesso no processo de melhoria, a organização deve se focar na agilização de um processo por vez, usando medições baseadas em tempo real, como yield, que é o rendimento, e o throughput, que é o tempo de passagem, em vez de resultados de negócios agregados ao longo do tempo, baseados em medidas como custos, qualidade ou entrega. Um processo de melhoria bem-sucedido requer foco em medição de processos organizacionais críticos em tempo real, com um entendimento agudo das necessidades dos clientes. Mudança nas recompensas e incentivos, funções e responsabilidades, habilidades e valores compartilhados, tecnologia da informação e métodos e frequência de comunicação. E envolvimento da alta administração e comprometimento. As 6 fases da melhoria de um processo. A metodologia de melhoria de processo aqui apresentada consiste na aplicação de 6 fases. Se trata de uma abordagem flexível e interativa que requer o uso de equipes multifuncionais e interação e envolvimento gerencial. Cada fase é focada no processo e no cliente. Nas 3 primeiras fases, o processo é identificar, medir e redesenhar. Nas próximas 2 fases, o processo consiste em testar e institucionalizar o processo redesenhado. A melhoria contínua leva a iterações dessas 5 fases. Para focar no cliente, nós identificamos na primeira fase e os seus requisitos na segunda. Na terceira fase, a voz do cliente é reconciliada com a voz do processo. Tanto na fase de teste como na de institucionalização, confirma-se que a voz do cliente está sendo satisfeita. As 6 fases, então, da melhoria de processo consistem em fase 1, identificar o processo crítico, fase 2, medir o processo, fase 3, redesenhar o processo,
Fase 4, testar o processo redesenhado. Fase 5, institucionalizar o processo redesenhado. E a fase 6, melhoria contínua, que é iterativa e deve virar vários loops até que o sucesso seja alcançado. Fale conosco na Aquecer Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa numa jornada de melhoria contínua e estruturada.